E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos à Divisão Automotiva. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aí para vocês, né? Vou falar um pouco sobre o vídeo que eu vi agora à noite aqui do acidente aí do Lucas, né? Que ele sofreu aí com a Passat lá da Auto Super, né? Que era aí um projeto que estava em fase final de acabamento deles aí. Eu acompanho o canal deles, sempre acompanhei. Então tava vendo aí o projeto, realmente, né, ele acabou sumindo, a Passat sumiu, aí, né, hoje o Lucas soltou o vídeo lá do que aconteceu, né, e resolvi, assim, fazer algumas ponderações sobre o acidente, né, a gente falar isso não é sobre o Lucas, mas sim sobre o acidente, né, que, como o nome já diz, acidente é acidente, né? Ninguém faz porque quer, tá? Segundo o Lucas, lá no vídeo, esse acidente ocorreu no dia 13 de maio, né, agora 2022, uma sexta-feira 13. O Lucas aí no vídeo, ele acabou fazendo o vídeo na sexta-feira, dia 3 agora de junho, e soltou hoje, que é dia 7 de junho. Beleza? Inclusive, teve um evento lá da Tapeçaria Alemão, né? Acabei conhecendo lá o Lucas, vi lá o Felipe, né? Também um alemão e tal. Então, assim, ninguém tinha falado nada sobre o acidente, foi uma coisa assim que estava só entre o pessoal da Auto Super mesmo, e ninguém tinha comentado. E saiu hoje, né? Dia 7 aí do 6 daqui de junho. Então, o que eu gostaria de falar assim, primeiramente, tá? É, esse vídeo não é para julgar ninguém, é mais para tentar entender o acidente e tentar ajudar outras pessoas para que não aconteça, que a gente possa prevenir, né, que possa vir a acontecer algum tipo de acidente. É mais ou menos uma análise do que aconteceu em cima do vídeo do Lucas, o que ele falou sobre o acidente, tá? É, né, eu gostaria também de falar que, né, quem acompanha aqui o meu canal sabe que eu sou muito fã lá do Lucas, do Felipe, da Auto Super. Inclusive foi a Auto Super que me inspirou a fazer e criar aqui o canal de Visual Automotiva, tá? Então não tem intenção nenhuma de julgar. Inclusive, né, o Felipe, o Lucas já falou lá tudo o que aconteceu sobre o acidente, então acho que não cabe. É mais mesmo é, é parte de tudo que ele falou para a gente poder analisar mesmo, tá? É uma coisa que eu queria falar, né? É que assim, não tem saída. Quando a gente dirige um carro pela primeira vez, não é um carro que a gente dirige com frequência, não é o nosso carro do dia a dia. Inicialmente, aí o que a gente deve fazer, né? Que é ir com calma. A gente deve ir se acostumando com o carro, com muita calma. Bom, o primeiro ponto aí que eu gostaria de falar com vocês, né, para a gente poder se atentar, é isso aí que eu estava falando, de a gente conhecer o carro, a gente poder estar dirigindo o carro, conhecer seus limites e fazer alguns testes, né, como por exemplo a gente verificar se a manutenção do carro está em dia, quanto que o carro acelera e qual a sua potência, como é que é seu comportamento aí em linha reta, em curvas, se seus freios respondem bem aí no caso de emergência, se o carro tem freios com ABS, se os freios travam, se o carro tem tendência a sair de lado, tanto em linha reta ou em curva, ou quando freia, e qual o comportamento do carro em dias de chuva, né? Ali, é, nos, seja na estrada, seja aqui na cidade, porque alguns carros eles mudam totalmente o comportamento quando está chovendo, tá? Isso aí, então você ter e conhecendo o carro que você acabou de pegar, seja ele modificado, seja ele um carro original de fábrica, né? E não tem outra maneira, né? Para saber tudo isso, não tem outra maneira a não ser testar o carro. Quando você acaba de pegar, o certo é você dar uma testadinha no carro, né? O certo é você ir aí numa rua vazia, ou num pátio, sei lá, num estacionamento, às vezes vazio aí de um mercado, tal, né? Ideias aí. Mas uma rua vazia já ajuda, que dá para você testar com segurança. Aí só assim você vai ter uma noção melhor,
do carro que você está dirigindo. Que daí dá para você acelerar, testar os freios, fazer umas curvas, tal, ver o balanceamento, como que o carro joga de um lado para o outro. Isso vai te ajudar, né, nessa análise aí. Eu tenho duas experiências minhas aqui sobre carros que eu acabei testando. Uma é o Volvo, eu tinha um Volvo V70 blindado. Quando eu acabei de pegar, né, na primeira reta que eu ia, eu dei uma acelerada para ver o quanto ele acelerava e depois pisei fundo no acelerador para ver o quanto ele freava. Aí eu percebi que eu precisaria, como era blindado, os freios não eram compatíveis com o peso do carro, pesava mais de 2 toneladas. Daí eu percebi que eu precisaria de mais espaço para frear a mesma coisa com o carro que eu tinha antes, que era um Corolla. Então, você vê, em poucos metros eu já percebi que eu não poderia frear tão em cima dos outros carros quando eu freava com o Corolla. Uma outra situação é o Focus, né, o Ford Focus que eu tenho atualmente, que é sobre fazer curva, né? Todos os carros, até mesmo o Volvo fazia curvas um pouco mais fechadas, sem problema. O Focus, quando eu fui, né, as primeiras semanas, que até acostumado a fazer a curva mais rente à guia, a roda de trás acabava pegando, né? Eu não sei por quê. Os outros carros, comumente, ele faz a curva um pouco mais aberta e segue, a roda traseira segue o mesmo curso. O Focus não, parece que o eixo parece que é um pouco maior, na hora que você faz a curva, a frente vai, a traseira fica e faz uma curva mais fechada, acabava pegando é, no, no, ali no meio fio, né? Então, você vê, são coisas que a gente vai pegando no dia a dia. E eu fui percebendo isso, né? Com os carros que eu fui tendo, eu fui percebendo que para eu ter essa confiança, levava algumas semanas até, né? Para você saber o quanto você acelera, o quanto freia, quanto faz curva. São várias situações que você só pega dirigindo mesmo com prática, tá? E no vídeo que o Lucas, ele acaba falando, né, sobre o acidente, como é que foi, tudo, ele mesmo fala que ele acabou não testando os freios aí de uma maneira mais técnica para ver se os freios, como que os freios reagiriam numa situação aí, por exemplo, de emergência, numa freada brusca, né, ele não sabia. Inclusive, como o carro foi feito, foi refeito do zero, eles desmontaram o carro do zero, o freio foi refeito também. Inclusive, o ABS estava desligado. Ele sabia disso, sim, que o ABS estava desligado, né? Então ele acabou, ele tinha noção, né? Então só que acabou não testando os freios de uma maneira, vamos dizer assim, para saber, não, deixa eu ver o quanto ele freia realmente numa situação de emergência, ele vai travar, não vai travar. Foi uma das situações aí que vocês depois vão ver o vídeo aí, vão entender por que que eu estou fazendo esse comentário. Então é uma situação que você pode ficar atento também e fazer um teste, tá? O segundo ponto, eu gostaria de verificar aí com você, de falar com vocês, é que o carro, né, que você está dirigindo aí, pegou pela primeira vez, veja se ele sofreu alguma modificação. Em que sentido? Se ele teve um aumento de potência, por exemplo, você pegou um carro que era original e virou turbo, né? Se teve a troca aí, ou o rebaixamento da suspensão, estou com as molas originais por molas, né, para ficar mais baixinho aí, se trocou as rodas de perfil mais, mais finas aí para mais largo, os pneus também, se era aqueles pneus com um perfil mais alto, ficou mais baixo. Tudo isso influi na dirigibilidade do carro. O carro com perfil de pneu mais alto, ele fica um pouco mais confortável. Às vezes é a mesma medida. Se, por exemplo, se pegar um aro 15, um perfil ali 60, 65, ele está alto. Mas se você pegar para ali 50, 45, vai ficar baixinho, vai ficar mais duro. E às vezes ele pode saltar mais as ondulações aí né, das ruas aí das grandes cidades. Você sabe que aqui no Brasil as ruas são uma porcaria, né? Então isso também pode influir na dirigibilidade aí do carro, né? Porque assim, uma pessoa que está acostumada a dirigir carros originais, quando vai dirigir carros modificados, ele leva um bom tempo para acostumar com a maneira de dirigir esse carro modificado, tá? Porque cada carro modificado, você vai dirigir de uma maneira totalmente diferente. Os exemplos aí são esses carros, os carros turbos, né, que não são de fábrica, você modifica.
eles podem aí ter a embreagem um pouco mais dura, a troca de marcha um pouco mais rápida, o giro do motor está um pouco mais acelerado, o carro ele sente mais as imperfeições do asfalto por causa da suspensão e dos pneus de perfil largo, né? As rodas largas, pneu de perfil baixo. Então, tudo isso vai influir na dirigibilidade. E se você não está acostumado, às vezes você vai entrar numa curva, da mesma maneira que você entrava com o carro original, ele pode saltar aí de um lado para o outro, você não perceber, né? Então, é bom sempre você ir com cuidado dirigir carros que não são os seus. Até mesmo um carro emprestado de um parente, amigo, locadora, seja o que for. Conheça o carro primeiro. Né, isso aí vai ajudar a evitar acidentes, né? Essa situação ela também acaba se aplicando, por exemplo, nos carros originais, né? Quando você vai, por exemplo, trocar o seu carro original por um outro. De repente você vai subir de categoria. Você vai pegar aí você estava num carro popular 1.0 e vai para ir, por exemplo, um sedã 2.0, né? Ou você vai aí de um sedã para uma picape, ou de um carro de tração dianteira para um carro de tração traseira. É a mesma coisa, você vai ter que se acostumar e se adaptar a um novo modo de dirigir o carro. E cada carro é uma maneira diferente, né? Vai levar um tempo, vai com calma, ganha confiança, porque daí você vai se sentir bem no dia a dia, ganhando confiança, né, do seu carro que você está dirigindo ali. Aí sim você vai poder, vamos dizer assim, abusar um pouquinho às vezes, né? A velocidade, andar um pouquinho mais rápido, em curvas, em ultrapassagens e tudo mais. Você vai saber do que o carro é capaz e até onde você pode ir com o carro, beleza? Bom, terceiro ponto, né, que o próprio Lucas falou no vídeo, que pode ser um dos fatores aí que contribuíram para o acidente, é a velocidade. Não tem como não falar que quando você corre com o carro, sempre vai haver um risco, mesmo que calculado, vai haver um risco aí de pode sim se causar um acidente, tá? Por quê? Você aumenta a velocidade, você acaba aumentando, você diminui o seu tempo de reação em caso ocorra um fator imprevisto, né? Então esse tempo de reação diminui, ele pode ser insuficiente para você evitar esse acidente, né? A situação, você está numa via 60 por hora, talvez você tenha consiga reagir melhor do que se você, para evitar o acidente, se você tivesse, por exemplo, a 100 por hora, o tempo de reação diminui. Então, às vezes você não está preparado, não conhece o carro, não sabe que ele é capaz ou não. Então, mesma coisa, conheça o carro. O tempo de reação, quando você está numa velocidade maior, ele acaba diminuindo e o risco de um acidente aumenta, né? Quarto ponto foi outra coisa também que o Lucas fala no vídeo, tá? Mas que ele não acabou percebendo, não percebeu a relevância de um problema que já tinha acontecido na pinça de freio da roda traseira esquerda, né? A pinça ela já tinha travado numa situação anterior, eles estavam fazendo testes com o carro lá com a Passat, e a pinça travou, começou a sentir o cheiro, né, da pastilha, né, que prendeu. Aí eles tiveram que soltar a pinça, né, ali acho que com chave de fenda, ele não especificou, mas soltou a pinça. Aí ela voltou a funcionar normalmente e tal, né, e essa pinça acabou não sendo trocada, né, pode ser um dos fatores que contribuíram para o acidente. Como ele diz no vídeo, aparentemente a pinça da roda de trás travou, que ajudou a causar, ele meio que ele não chegou a rodar, mas meio que saiu de lado e bateu na traseira aí do caminhão, tá? Então é um dos fatores que podem ter contribuído para o acidente, né? Então qual que é a moral da história? Se você detectar um mau funcionamento de uma peça, um vazamento, leva para o mecânico para ele avaliar, ver a necessidade de fazer a troca dessa peça. Por exemplo, se é uma mangueira de combustível, está vazando, cara, pode pegar fogo no carro, né? Você vê, foi uma pinça que talvez, tá? Talvez, que se tivesse sido trocada, poderia ser um fator a menos que talvez não causaria o acidente, não sabemos, tá? Mas é tudo especulação. Mas é o que eu falei, esse vídeo é mais para a gente alertar das coisas que a gente pode evitar, né? Outra coisa que o Lucas também falou
Por exemplo, ele gosta de andar rápido. Eu também gosto de andar rápido, né? Graças a Deus eu nunca bati o carro. Já bateram a Paraty que eu tenho, já bateram 3 vezes, tinha, né? Bateram 3 vezes. Graças a Deus, todas as vezes eles pagaram. Todas as vezes que bateram, eu estava parado no farol, esperando o farol abrir. Eles tiram o seguro e pagaram, mas são situações. Eu sempre andei rápido, nunca bati, mas bateram 3 vezes em mim, né? Assim, já aconteceu situações comigo, né? É o que eu falo, tô passando experiências para vocês, né? Já aconteceu uma situação comigo, sim, já rodei sozinho na interligação com essa Paraty, né? Na interligação Anchieta Imigrantes. Foi uma situação assim que estava de chuva muito pesada, muito intensa. Eu acabei diminuindo a velocidade ali com uns 80, de 100 para 80, mas mesmo assim, e andando na direita, né? Acabou dando aquaplane. O carro, uma Paraty, tinha a roda 013 e as rodas, os pneus estavam em dia, tudo bonitinho, mas acabou não dando conta da chuva. E aí o carro começou a aquaplanar justamente na hora que um Santana estava do lado. Então eu estava o Santana passando aqui, meu carro começou a vir de lado, aí na hora que o Santana parou, né? Ele parou, eu tracionei o carro, né? Tracionei o carro de quinta para quarta, aí o carro voltou a ter chão, só que daí ele deu aquela, né, rodou em volta do próprio eixo e voltei. Mas, cara, ali foi a vez que eu falei, pronto, fui pro saco, né? Você passa trocentas coisas na sua cabeça. E você gela, graças a Deus não bati, tá? Continuei na minha baladinha, cheguei em casa, tá mais gelado. Então, você vê uma coisa que pode acontecer. Eu tava na minha, de boa, vi a chuva, percebi, reduzi a velocidade, mas não tem jeito, tem hora, né? A vazão de água da pista não era boa, né? E teve uma única vez que eu quase bati o carro, quase eu bati o carro, quase causei um acidente, que foi justamente quando eu andava devagar, né? Porque eu acabei, é, né, com a família, tá? Aquela coisa, não corre, não corre, não corre. Beleza, estava andando na minha, mas o que aconteceu? Eu não respeitei a minha experiência de dirigir. Eu sempre dirigi rápido, né? É uma maneira mais rápida, mais dinâmica, dentro ali dos limites de velocidade e quando necessário, né, de maneira responsável, você acelerar para fazer uma ultrapassagem e tal. Nessa situação, eu estava ali atrás de de um carro devagar e eu devagar também. Aí, pô, você fica naquela morosidade, você está acostumado a ser dinâmico, né? O carro parou, deu brecha, né? Dentro da lei, você vai lá, corta e vai embora. E eu ali. E no carro da frente, do nada, freou. Porque ele freou, eu quase dei a chapuletada atrás do carro. É a minha sorte que eu joguei o carro para a direita e fui para o acostamento. Mas você vê, eu ia bater devagar. Por quê? Porque é uma coisa que você não está acostumado. Então você tem que respeitar o seu modo de dirigir. Se você está acostumado a dirigir rápido com responsabilidade, vai na sua balada, confia em você, né? Às vezes não tem o pessoal buzinando, vai devagar, pô, é aí que pode causar acidente, tá? Então, o que eu quis dizer, né? Eu quis fazer esse vídeo mais, fazer isso, uma análise, passar um pouco, né, não só da minha experiência, mas analisar o que aconteceu aí com o carro aí, né, o Passat aí da Auto Super, né, que são situações, um acidente pode acontecer comigo, com você, qualquer pessoa está sujeita a isso, né? Eu dirijo todo dia, trabalho dirigindo, então, cara, né, já escapo, todo dia praticamente eu escapo de algum tipo de acidente, né? Graças a Deus, continuo invicto, mas a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente também não pode ficar julgando as pessoas, né? Acidente é acidente, então, fazer esse vídeo mais para poder alertar e ajudar de alguma maneira vocês aí a, né, ter essa percepção de quando pode acontecer um acidente ou não, quando vocês podem evitar ou não, né? Isso aí, confio em vocês, né? Eu acho que ninguém está aqui para causar acidente, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um pouco diferente, uma análise. É, né, se gostaram aí, deixa aí né, dê o like aí no vídeo, se inscreva no canal e eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar lá o link do vídeo lá do Lucas, tá? Da Auto Super lá do vídeo, para vocês terem um contexto total. Assista o vídeo que vai explicar muita coisa, tá? E o pessoal da Auto Super aí, que, né, meu cara, eu assisto vocês sempre,
Já vi vocês passarem por várias situações, né? Creio que é mais uma pedra no caminho que vocês vão acabar superando isso aí e acontece, né? E, pessoal, obrigado aí pela atenção. Até a próxima. Valeu!